Início de ano chegou, início de um novo governo também chegou. O governo Bolsonaro inicia o seu período carregando aí a esperança de milhares de brasileiros, de milhares de famílias, de milhares de empreendedores, pessoas que depositaram as suas esperanças nas propostas que o Bolsonaro fez, e alguns apostaram até naquilo que ele não disse, mas esperava que quando ele assumisse o governo acabasse executando, né? E agora, com o início do governo, a gente começa a finalmente sair daquele limbo que nós estávamos de novembro para cá, mais ou menos, que é quando a gente não sabia, quando se referia a Bolsonaro, que era o presidente eleito, a gente já se falava do governo Bolsonaro, porque o governo Temer já não mandava mais nada, já estava apenas por conta da transição. E finalmente agora a gente pode dizer que o governo Bolsonaro chegou. Bom, isso é tudo muito bom, tudo muito maravilhoso, todo mundo na expectativa total para que o governo dê certo, mas é preciso agora começar a observar os atos do governo. É preciso continuar mantendo a pressão que outrora estava sobre os governos petistas, o governo de Lula e Dilma, principalmente de Dilma, né? Foi quando o povo brasileiro resolveu ir para as ruas e cobrar ética, cobrar moral, cobrar eficiência no serviço público e assim por diante. Com o governo Bolsonaro não pode ser diferente. E hoje eu quero falar de... Aliás, antes de entrar nessa pauta que eu estabeleci, quero falar de 3 personagens que pode dar muita dor de cabeça para esse novo governo. 2 em especial, um eu acho que é apenas uma questão de ajuste, de falta de tato político, como já foi dito na campanha mesmo. Mas antes disso, eu queria falar também sobre alguns deslizes que já começaram a acontecer, mais de retórica do que outra coisa. 3 coisas aconteceram assim muito rapidamente, que é preciso ter cuidado. Inclusive, 2 deles eu tinha alertado lá atrás. Um era o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que me parece que já está encontrando dificuldade, inclusive dentro do próprio Ministério de Relações Exteriores. O novo chanceler começou a gestar uma proposta aí de uma base militar aqui no Brasil, e depois já não era mais assim. Bolsonaro aventou isso também, mas depois já disse que não era, e parece que isso caiu muito mal entre os militares e também entre o corpo técnico do Ministério das Relações Exteriores, porque são instituições que elas são perenes e elas suportam todos os governos, independente da matriz ideológica, né? Já falei, inclusive, a respeito disso. A outra coisa é a Damares Alves, ministra da Família, dos Direitos Humanos e da Mulher, sei lá mais o quê, que também parece que queria fazer do Ministério a extensão da igreja que ela pastoreia. E parece que ela não entendeu que a igreja, apesar de ter apoiado o Bolsonaro, mas é uma entidade privada, e que os costumes e os usos não podem se relacionar com os assuntos de Estado. E aí falou uma historinha aí de rosa e azul e foi mal interpretada. Então, muito cuidado com essa galera que tem tons mais fortes ali ligado a um certo setor, para não dar trabalho para o governo. E, finalmente, a história da presidente do IBAMA, que o ministro do Meio Ambiente que chega... Eu entendi que ele queria meio que mostrar serviço e acabou metendo os pés pelas mãos e falou de um contrato de locação de veículos que poderia estar muito mal feito e tal, querendo aparecer. E a presidente não gostou e se pediu para sair do IBAMA imediatamente, e provou depois que não tinha nada de errado, era apenas pressa do ministro que chega num dia e no outro dia já quer gerar notícia. Então, essas coisas assim feitas de forma assodada é muito preocupante e a gente precisa estar de olho. Mas vamos entrar no assunto que realmente interessa. General Mourão, Onyx Lorenzoni e o famoso Fabrício, que é aquele motorista do Flávio Bolsonaro,
que foi denunciado pelo COAF, está em uma operação da Polícia Federal e que até agora não deu grandes explicações. Vamos começar pelo general Mourão. O general Mourão teve um filho que é funcionário de carreira do Banco do Brasil, trabalhava no setor do agronegócio do Banco do Brasil, né, destinado ao acompanhamento do agronegócio, financiamento e assim por diante. E no dia 2 da gestão, dia 2 ou 3 da gestão do presidente Bolsonaro, o filho do general alçou um posto que, se ele levasse tempo normal, ele levaria ainda muitos anos para alcançar. Ele saiu de assessor de uma diretoria para se tornar assessor do presidente do Banco do Brasil. Problema moral existe aí em todos os sentidos. No que diz respeito à capacidade técnica do rapaz, pouco se sabe, mas é possível que tenha assim, uma capacidade técnica suficiente para estar nessa posição. Acontece o seguinte, que esse upgrade que ele fez na carreira, nesse curto espaço de tempo, lhe rendeu um salto de salário de 3 vezes. O rapaz ganhava R$12 mil nessa diretoria e agora passa a ganhar R$36 mil, assim, ó, da noite para o dia. E me parece que até então ninguém tinha percebido o talento que esse rapaz tinha no Banco do Brasil e a necessidade irrefutável, insubstituível de tê-lo na presidência, assessorando o presidente da República. Isso está claro que no mínimo, o presidente do Banco do Brasil é um despreparado, esse novo presidente, que não entendeu a situação do momento, não entendeu a temperatura e a pressão do ambiente e quis fazer uma graça com o Palácio do Planalto. Resultado, deixou o general Mourão em maus lençóis. O Jair Bolsonaro soltou uma nota que para mim foi exemplar e disse que não sabia de nada e que se sentiu traído, ou seja, encostou quem fez a bobagem na parede. E me parece que vai ser resolvido isso, não sei de que forma, mas de qualquer jeito o general Mourão deu uma declaração que no meu entendimento foi desastrada, dizendo que o rapaz tinha competência para isso e que antes ele não tinha sido porque questões políticas e tal. Negócio muito mal explicado. Se o rapaz tiver uma produtividade extraordinária no banco, valeu o desgaste, mas que fique a lição e que as pessoas entendam que para cada bônus que se ganha com a chegada no poder, você carrega uma série de ônus. E no caso dos detentores de mandatos eletivos é o seguinte, o primeiro ônus: seus familiares estão impedidos naturalmente de participar do serviço público. E dessa forma, o general Mourão já dá uma escorregada bem na saída. Onyx Lorenzoni. O ínclito Onyx Lorenzoni, que saiu direto do baixo clero da Câmara dos Deputados para a Casa Civil do governo Bolsonaro, já na transição, já se falava de Caixa 2, que ele recebeu dinheiro da JBS, dos irmãos Batista. Naquele momento em que todo mundo recebia propina, dinheiro, não sei o que, tal, o Onyx Lorenzoni saiu com uma de que ele reconhecia e que tinha se acertado com Deus. O que mais estranhou em toda essa situação, e eu até entendo a posição do Sérgio Moro, mas foi a posição que ele adotou quando foi questionado a respeito disso. Ele disse que as explicações que ele deu pareciam ser coerentes e que para ele estava tudo resolvido. É claro que o Sérgio Moro não é mais juiz e ele não tem mais o poder de dizer quem está, quem não está, e nem ele nomeou o Onyx Lorenzoni, e que é um homem forte do governo. Acontece que ela colide frontalmente com aquilo que Sérgio Moro sempre pregou durante toda a vida, certo? Que era o combate completamente cego a qualquer tipo de ato de corrupção. Beleza, se ficasse por aí, nós tínhamos um problema já feito, registrado, mas que poderia incomodar. Mas não, descobriu-se agora que o Onyx Lorenzoni também recebeu mais R$100 mil na campanha de 2012,
E agora se tem notícias de que ele emitiu 80 notas fiscais de uma empresa só, lá do Rio Grande do Sul, para lhe prestar consultoria, e a maioria dessas notas fiscais eram sequenciais. O que quer dizer isso? Era que em um mês a nota de número 004 foi emitida para o deputado Onyx Lorenzoni. Isso para pagar com dinheiro da Câmara, ou seja, com o meu e com o seu dinheiro. Não era para pagar com dinheiro do bolso dele ou do salário dele. Não, era da Câmara, é o reembolso por serviço prestado. No mês 2, isso foi no mês 1, né? Emitiu a nota fiscal 004. No mês 2, passado um mês inteiro, se emitia a nota fiscal 005, o que mostra que apenas Onyx Lorenzoni era cliente dessa consultoria. Então, muitas vezes, essa sequência de notas denuncia que ali tinha alguma coisa errada. O certo é o seguinte, perguntado sobre isso, ele fala muito pouco e me parece que processos serão abertos. O juiz Edson Fachin já tinha aberto um procedimento de investigação, já tinha autorizado a abrir um procedimento de investigação em relação ao Caixa 2 de 2014 e 2002, e agora me parece que vem mais uma coisa que pode dar muita dor de cabeça para o governo Bolsonaro, coisa que não interessa a ninguém, nem à população, nem aos analistas, nem aos empresários, ninguém que tem esse tipo de confusão. Então, se for confirmado isso, espero que o presidente possa imediatamente despachar o Onyx para algum lugar, de volta para a Câmara, já que ele é deputado, reeleito, e possa tirar esse peso lá das suas costas. Terceiro e último assunto, Fabrício Ferreira, se eu não estou enganado o nome do senhor. Fabrício alguma coisa. O doutor Fabrício, na virada do ano, foi fazer uma cirurgia. Ele foi convocado 3 vezes para depor no Ministério Público, não achou tempo, não tinha condições de ir porque estava doente, mas teve condições de dar uma longa entrevista para o SBT. A sua família também foi convocada, porque não sei se vocês lembram do caso, mas o Fabrício, ele era funcionário do Flávio Bolsonaro, e todo o seu gabinete, ou grande parte do seu gabinete, do gabinete de Flávio Bolsonaro, enquanto deputado estadual, lá no Rio de Janeiro, depositava parte do salário na conta do Fabrício, mais de 1 milhão e tantos mil reais, 1 milhão e 300 mil reais, salvo engano. E a Procuradoria, o COAF, acionou, o Fabrício foi chamado já várias vezes para dar explicações e não consegue dar. Agora fez uma cirurgia e os familiares deles dizem também que os familiares não puderam ir porque o pai estava convalescendo e eles não tinham condições de prestar depoimento na Procuradoria. É o seguinte, eu acho que o Brasil ele passou, aí vai a minha opinião, né? O Brasil passou por uma fase de completa renovação. Mas não é renovação de pessoas, é renovação de atitudes, de modus operandi. Então, o Sérgio Moro estabeleceu isso com muita firmeza lá na Vara de Curitiba. E me parece que a Procuradoria-Geral da República, eu não sei se é geral ou se é lá do Rio de Janeiro, está aceitando, está engolindo esse bode com muita facilidade. Eu não vejo nenhuma ordem de condução, por exemplo, para que leve o Fabrício para explicar. E me parece que existe uma certa leniência por parte dos órgãos de investigação, porque se trata de alguém vinculado ao novo governo. Então, começa a dar cara que os órgãos de justiça tinham a pretensão de coibir apenas algumas pessoas do ambiente político, e não de todos. Né? Então, quanto era PMDB, PSDB, PT, porque a galera da velha política, eles tinham uma ação mais efetiva, mais eficaz, mais rígida. Agora, quando se trata de pessoas perto do governo Bolsonaro, aí a coisa já não é mais do mesmo jeito. Isso é muito estranho. Pode ser bom para o grupo político do Bolsonaro, pode ser bom para os apoiadores do Bolsonaro, que de repente tem até um certo constrangimento nessa situação, mas é péssimo para a República. Então, assim como todos nós apoiamos a prisão do Lula, o impeachment da Dilma, a prisão do Cabral, do Eduardo Cunha e de todo mundo, dessa galera toda, esperamos ansiosos até hoje a prisão do Aécio Neves,
mas que a justiça não possa ter nenhum tipo de ressalva em relação a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, de quem quer que seja. Então é isso, vale a pena ficar atento, vale a pena ficar observando e sempre que for preciso meter pressão nessa galera para que as coisas continuem no mesmo tom, beleza? Então você que gostou do comentário, você que tem algum comentário a fazer, deixe aqui a sua interpretação também desses assuntos aqui nos comentários. Curta o vídeo se você gostou, compartilhe com os amigos, mostre para os seus amigos e se inscreva, principalmente se inscreva, porque ajuda a gente a ganhar relevância no YouTube e essa mensagem chegar a mais pessoas e a gente conseguir produzir conteúdo de qualidade de agora para frente, beleza? Vai ter algumas novidades aqui que nós estamos planejando. Eu passei aí praticamente 15 dias com a garganta rouca, inclusive o último vídeo que eu gravei eu deletei do canal porque estava bem ruim, mas nós vamos agora voltar a gravar e a falar de assuntos relevantes e dar a nossa opinião e fazer com que você também pense um pouquinho sobre política, valeu? Abraço, fiquem com Deus e não se esqueça de ajudar aqui com a inscrição e um joinha no vídeo, valeu? Grande abraço, fiquem com Deus.